Olá pessoal, eu me chamo Vanderlei e hoje eu quero falar com vocês dando continuidade, no livro de Atos dos Apóstolos, E ia falar do capítulo 1 até o último capítulo deste livro. O capítulo dos Atos dos Apóstolos vai até o capítulo 28. Mas antes disso tudo, eu quero falar, para vocês, quem foi essa pessoa que escreveu, sobre supervisão de quem, e esse livro de Atos iria ser destinado a quem. E isso que eu quero falar para vocês hoje, o livro de Atos dos Apóstolos. Mas antes disso tudo, dá um joinha, clique em inscrever-se, vai no sininho, clique em todos, que a palavra de Deus chegue no seu coração, na sua casa, na sua família, no nome poderoso, maravilhoso de Cristo Jesus. Gente, como a gente vai falar agora do livro de Atos, dos Apóstolos, este livro, gente, dos Atos dos Apóstolos, foi escrito pelo médico grego, chamado Lucas, mas ele sendo supervisionado pelo apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo. E esse livro do Atos dos Apóstolos, ele é dedicado a essa carta. Esse livro é mandado por por irmão em fé em Cristo, chamado Teófilo, E quem era esse Teófilo? O Teófilo, o nome significa amigo de Deus, ou amante de Deus, E não sabe ao certo quem era o Teófilo, mas algumas teorias surgem que ele era um oficial romano, ou seja, italiano, de alta posição e nobre, ou um cristão influente ali na Itália, E este livro dos Atos dos Apóstolos, quando foi o Lucas escrever, sendo sob a supervisão do apóstolo Paulo, escreve com esse objetivo desse livro do Evangelho de Lucas, e é endereçado a este homem, esse romano, esse soldado romano, esse de alto patente, influência e alto influente na região, tanto como Roma, como todo o Império Romano que domina, sendo dominado por ela. E com isso, gente, o objetivo é de fornecer um relato ordenado e preciso sobre o início do cristianismo e a expansão do evangelho, Tanto que o apóstolo Paulo tinha esse objetivo, e Lucas ali sendo um instrumento para escrever, gente, endereçando por isso por irmão em fé, irmão em Cristo, o italiano Teófilo, e esse livro está conosco até hoje, essa palavra, a palavra genuína de Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Mas o propósito, gente, deste livro é o quê? O relato histórico de Jesus, a continuação do Evangelho em Lucas, a edificação e instrução que o apóstolo Paulo ali coloca ali, as instruções, para o Evangelho genuíno, o Evangelho, que chegue ao trono da graça, o Evangelho, que o irmão Teófilo lê, ou outros cristãos lê e entender que Jesus Cristo sim é o Senhor, E a justificativa do ministério, do apóstolo Paulo. Esse cronograma todo, esse enredo todo, esse relato histórico, descreve, gente, o início da igreja cristã. E o início que começa ali pelo início da igreja primitiva, um pouco antes, com a morte de Estevão, o mártir, mas com o livro dos Atos dos Apóstolos, e que depois que o apóstolo Paulo relata a ascensão de Cristo, a ascensão do Rei dos Reis, a ascensão do Senhor dos Senhores, até a expansão do cristianismo, levando as cartas paulinas para o mundo todo. E é isso hoje nós temos essa palavra aqui.
a palavra genuína, a palavra maravilhosa através do Espírito Santo de Deus, né? E que ele sendo usado pelo apóstolo Paulo, aqui mostra, gente, depois que o Senhor Jesus subiu aos céus, né? Usado pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo, sim, ele anunciou a palavra de Jesus a tempo e fora de tempo. E com isso, né, o cristianismo está como está hoje, ainda avançando, ainda avante, indo ainda assim para tirar todas as garras do nosso inimigo. E é a palavra genuína de Jesus Cristo. E isso, gente, é verdade. E a continuação do Evangelho, né, isso também expande, né, com Lucas. Porque, gente, o Lucas, ele foi um médico, né, um médico que aceitou Jesus como o único suficiente Salvador. Mas ele também fez a sua parte. Ele fez a investigação, né, para escrever o livro de Lucas. E com isso também o apóstolo Paulo deu sim a instrução toda, né, para escrever o livro de Lucas, ou o livro de Atos, né? E também Lucas, quando escreveu o livro de Lucas, o livro dele, né, ele sim, ele teve um rico de detalhes, ele procurou pessoas por pessoa, e sendo também direcionado ao Espírito Santo de Deus, como está quando a gente lê, assim, a gente vê ricos de detalhes, o que Lucas, né, ele escreveu ali. E a edificação e a instrução, né? Porque é para fortalecer a fé do Teófilo, né? Para fortalecer a fé dele, a fé dos italianos, a fé das outras pessoas do grego, dos gentios, que é a fé que Jesus Cristo nos dá, nos proporciona, né? Com o registro histórico que o apóstolo Paulo escreveu, né? E o teológico, né? Do trabalho do Espírito Santo, né? Que está agindo ali, sendo determinada ali a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo sendo avante, a Igreja de Cristo indo à frente, né? Sendo anunciada, sendo relatada, sendo falada, né? A tempo e fora de tempo, para os 4 cantos do mundo, para os países do mundo inteiro. E isso o apóstolo Paulo fez, gente, escrevendo cartas e mandando para os irmãos da igreja para fortalecimento na fé, fortalecimento no Rei dos Reis, fortalecimento do Senhor dos Senhores, o nosso Senhor Deus, Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como é feita essa supervisão do apóstolo Paulo, né? Embora o Lucas, né, seja o autor escrevendo o livro, né, há evidências de que Paulo teve sim sua grande influência na produção do livro de Atos. E Lucas, né, acompanhou Paulo em algumas das suas viagens missionárias, que ele permitiu testemunhar muitos dos eventos que ele descreveu. E a supervisão de Paulo pode ter garantido a precisão doutrinária em história do livro, gente. Quando a gente lê com as cartas paulinas, dá sim pra gente entender, né, quem escreveu aqui é o livro de Atos, assim, não, quem escreveu foi o apóstolo Paulo. Mas sim, não, foi supervisionado por Paulo, porque o apóstolo Paulo estava preso em Roma, gente. E o Lucas escrevendo esses livros, né, e entregando nas igrejas, entregando para os irmãos para fortalecimento da fé. E isso, o livro de Atos também foi a mesma coisa, gente. Foi escrito por Lucas, mas, né, tendo assim a supervisão, tendo a fala, né, do apóstolo Paulo, relatando do capítulo 1 até o capítulo 28. E isso, gente, é extremamente importante, relevante para o fortalecimento da fé cristã. O fortalecimento de nós cremos que Jesus Cristo sim é o Senhor, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Como o apóstolo Paulo caiu ali do cavalo, está escrito no capítulo 9, e Jesus fala: Saulo, por que você está me perseguindo? E Saulo pergunta: quem és? Eu sou o Cristo que você persegue. Assim, ele teve sim um choque de realidade, porque ele estava perseguindo sim a igreja de Cristo. Quem é o supervisor? Jesus Cristo.